Meu nome é Fernanda, e o que aconteceu comigo naquela noite, à primeira vista, parecia uma situação normal, mas acabou virando um pesadelo que nunca consegui esquecer. Até hoje, penso sobre o que poderia ter acontecido se eu tivesse tomado um outro rumo, ou se tivesse simplesmente ignorado a oferta de carona. Vou te contar tudo com detalhes, para que você entenda o pavor que vivi e como isso me mudou para sempre. Era uma sexta-feira, e eu estava com as amigas em uma festa na casa de uma colega. A noite estava ótima, estávamos nos divertindo muito, dançando e conversando. Eu não sou uma pessoa de sair tanto, mas naquela noite, a energia estava boa e eu estava me sentindo animada. Mas, como em toda festa, chegou um momento que, já cansada e com a madrugada avançando, eu decidi que era hora de voltar para casa. A festa estava um pouco afastada da minha casa, então o caminho até lá não seria curto. Eu não queria pagar um táxi ou usar o aplicativo de carona, porque a grana estava apertada naquele mês. Resolvi caminhar, pois sabia que a cidade é relativamente segura, e o caminho até minha casa não era muito isolado. Eu sempre gostei de andar a pé, principalmente à noite, quando as ruas ficam vazias e tranquilas. Contudo, naquela noite, algo me dizia que eu deveria ter ido embora mais cedo. Caminhei alguns quarteirões até sair da rua onde estava a festa. Era uma área tranquila, mas já estava bem deserta. A rua estava mal iluminada e só as luzes distantes dos carros passando eram visíveis. Não me incomodei muito, até porque, como disse, já estava acostumada a andar sozinha à noite. Foi quando, de repente, algo me chamou a atenção. Eu ouvi o som de um carro estacionando atrás de mim. Não pensei muito nisso, afinal, não é tão incomum encontrar pessoas estacionando em ruas tranquilas. Mas, então, a voz de uma mulher me chamou. Era uma mulher que eu reconheci da festa, mas não conhecia pessoalmente. Ei, você! Ela gritou de dentro do carro. Eu parei, um pouco surpresa, e olhei para trás. Era a mulher que havia me cumprimentado mais cedo na festa. Ela estava sorrindo, com os vidros abaixados, e parecia bem amigável. Você vai sozinha para casa? Não seria melhor pegar uma carona? Ela perguntou. Por um momento, hesitei. Nunca fui de pegar carona, especialmente à noite, e muito menos com alguém que eu mal conhecia. No entanto, ela parecia ser uma pessoa legal, e a ideia de evitar andar a pé por mais tempo me pareceu atraente. Ela estava em um carro confortável. Parecia ser de uma classe social parecida com a minha. O instinto me dizia para aceitar, para não ser paranoica. Ela até insistiu para que eu fosse com ela, dizendo que seria mais rápido e que ela morava perto do meu bairro. No fim, eu aceitei. Ela me convidou a entrar e eu entrei no carro. A princípio, a viagem foi tranquila. Conversamos sobre a festa, e ela me perguntou como estava a minha vida. Era uma conversa amigável, como qualquer outra que você teria com alguém que acabou de conhecer. Eu estava começando a relaxar, já que a mulher parecia genuinamente interessada em uma conversa descomplicada. Mas, à medida que o carro avançava, algo começou a mudar. Eu não conseguia identificar exatamente o que era, mas o comportamento da mulher estava começando a ficar estranho. Ela foi diminuindo a velocidade, passando por ruas cada vez mais desertas. Ao invés de me deixar em casa, ela estava indo cada vez mais longe. Eu comecei a me sentir desconfortável, mas não queria parecer estranha ou mal educada, então continuei conversando com ela, tentando ignorar a sensação crescente de apreensão. Depois de um tempo, ela falou que precisava fazer uma parada rápida. Eu pensei que seria apenas uma pausa para ela usar o banheiro ou algo assim. Quando ela estacionou o carro, ela me olhou com um sorriso que me fez sentir ainda mais incomodada. Ela não parecia mais tão amigável. Eu percebi, então, que algo não estava certo, mas era tarde demais. Ela começou a me falar sobre como o destino tinha nos unido, que tudo era uma oportunidade. Eu não conseguia entender direito o que ela estava dizendo, mas as palavras dela começaram a soar cada vez mais desconexas. Foi aí que, em um momento de pura tensão, ela me pediu para sair do carro e entrar em uma casa próxima. É só uma casa onde eu guardo algumas coisas, você vai ver que não é nada demais, ela disse, com um sorriso que mais parecia um disfarce. Eu olhei pela janela e vi uma casa estranha, sem iluminação, em um local completamente isolado. Meu instinto de sobrevivência disparou. Eu sabia que precisava sair dali imediatamente. Mas, antes que eu pudesse reagir, a mulher trancou as portas do carro e me olhou nos olhos. A expressão dela tinha mudado completamente. Não havia mais simpatia em seu rosto. O que havia ali era um olhar profundo,
quase hipnótico, como se ela estivesse decidida a me fazer seguir seu comando. Naquele momento, o medo tomou conta de mim. Eu sabia que estava em perigo. Em um momento de desespero, eu comecei a gritar por socorro. Eu sei que isso pode parecer uma reação óbvia, mas no calor da situação, minha mente só conseguiu gritar. Foi sorte, porque, naquele exato momento, um carro passou por ali. As luzes do farol iluminaram o carro, e a mulher, ao perceber que eu estava chamando por ajuda, se apressou a abrir a porta e me disse para ficar quieta. Eu não consegui pensar, só reagi. Quando ela tentou puxar meu braço para que eu saísse do carro, eu dei um empurrão nela e consegui correr para o outro lado da rua. Por sorte, a pessoa que passou de carro viu tudo e parou. A mulher, ao ver que não poderia mais me pegar, entrou rapidamente no carro e fugiu. A pessoa que me ajudou me levou até a delegacia. Lá, depois de prestar depoimento, soube que a mulher era conhecida por alguns antecedentes de comportamento estranho e que ela havia feito algo semelhante com outras pessoas. O pavor que senti não foi só pela situação em si, mas pelo fato de que, por um fio, eu poderia ter sido a próxima vítima dela. Hoje, sempre que preciso pegar algum transporte, nunca mais aceitei carona de pessoas desconhecidas. Passei a confiar mais na minha intuição. Às vezes, o que parece inofensivo pode esconder uma intenção muito mais sinistra. O que me aconteceu naquela noite me mudou para sempre. Eu passei a ter mais medo de situações simples, de coisas que antes seriam normais, como confiar em estranhos. O que eu aprendi com tudo isso é que, mesmo quando nos sentimos confortáveis e seguros, precisamos estar alertas. A sensação de insegurança nunca sai completamente de mim. Eu não sou mais a mesma pessoa. E, sempre que alguém me oferece ajuda, a primeira coisa que penso agora é: qual o preço que estou disposta a pagar por isso? Se você está gostando dos relatos, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Agora vamos para o próximo relato. Meu nome é Ricardo, e hoje em dia, a ideia de pegar carona com estranhos me arrepia até os ossos. O que vivi naquela noite, no final do ano passado, mexeu tanto comigo que até hoje não consigo parar de pensar no que teria acontecido se eu não tivesse feito um movimento rápido. Tudo começou em uma sexta-feira. Eu havia terminado mais tarde o meu expediente no escritório e já estava cansado, com o estômago roncando de fome. Fui até a estação de metrô, mas, para minha surpresa, o serviço havia sido suspenso devido a um problema na linha. Eu sabia que os ônibus demorariam mais de 1 hora, e meu celular estava com pouca bateria. Não queria ficar esperando sem saber quando o problema seria resolvido, então pensei em tentar algo mais rápido. Decidi usar um aplicativo de carona. Não sou uma pessoa que costuma pegar carona com desconhecidos, mas naquela noite, a pressa e o cansaço falaram mais alto. O carro apareceu rapidamente, e o motorista, um homem de cerca de 40 anos, tinha um perfil aparentemente normal. Ele parecia simpático, com uma boa avaliação de outros passageiros. Achei que, por ser um trajeto curto, não haveria problema em confiar nele. Quando ele chegou, ele se apresentou como Marcos e me cumprimentou com um sorriso caloroso. Ele estava usando uma camiseta simples e parecia estar de boa vontade. A primeira impressão foi boa, e, naquele momento, nada indicava que algo daria errado. Ele perguntou qual o melhor caminho para minha casa e parecia interessado em garantir que eu chegasse rápido e sem problemas. Conversei com ele um pouco, mas à medida que avançávamos pelas ruas, o clima foi mudando. Marcos começou a fazer perguntas cada vez mais pessoais. Perguntou onde eu morava, se eu estava solteiro e o que eu gostava de fazer nos finais de semana. Às vezes, esses tipos de perguntas não são tão desconfortáveis, mas àquela altura, ele já estava indo longe demais, e algo me dizia que ele estava tentando me analisar de forma estranha. Eu tentei manter a conversa superficial, mas ele parecia muito mais interessado em falar sobre sua vida do que em ouvir a minha. Ele contou que morava sozinho, que estava sem emprego há meses e que estava tentando arrumar alguma coisa na vida. Não parecia nada incomum, mas o tom da voz dele começava a soar forçado, como se ele estivesse tentando me conquistar ou algo assim. Conforme a conversa avançava, ele começou a ficar mais tenso. O carro estava em uma rua pouco iluminada, com poucas pessoas e nenhuma movimentação. Naquele momento, percebi que ele estava desviando da rota habitual. Eu não sabia se ele estava apenas tentando evitar o trânsito ou se algo mais estava acontecendo. A cada curva, ele parecia se afastar ainda mais do meu bairro,
indo para áreas desconhecidas. Eu tentei disfarçar o desconforto que estava sentindo, mas ele continuou a dirigir sem prestar atenção nas minhas reações. De repente, ele fez uma curva para a direita, em uma rua completamente escura, e a sensação de perigo se intensificou. Eu estava longe de casa, em uma área deserta, e a única coisa que eu conseguia ouvir era o ronco do motor do carro. Foi quando ele parou o carro em frente a um terreno vazio. Sem explicar, ele simplesmente parou. Eu olhei para ele, tentando entender o que estava acontecendo, mas não consegui encontrar palavras. O silêncio foi esmagador. Ele se virou para mim com um olhar estranho, quase como se estivesse se divertindo com o meu desconforto. Aqui está bom, ele disse calmamente, quebrando o silêncio. Podemos conversar mais um pouco. Minha mente começou a correr. Eu sabia que precisava agir rápido, mas não sabia como. Eu estava completamente isolado, e ele parecia determinado a me manter ali. A adrenalina começava a subir enquanto eu tentava planejar uma saída. Por que paramos? Eu perguntei, tentando manter a calma, embora soubesse que qualquer reação que ele achasse estranha poderia piorar a situação. Não se preocupe. Só quero conversar mais um pouco, respondeu ele, mas havia algo em sua voz que me fez sentir um arrepio na espinha. Eu sabia que ele não estava sendo honesto. O carro estava estacionado, e ele não dava sinais de querer voltar para o trânsito. Foi quando ele fez algo que me fez congelar de medo. Ele começou a trancar as portas do carro. Ele virou a chave, e as portas se fecharam de uma maneira quase autoritária. O simples som daquele clique foi o suficiente para me fazer perceber o quão grave a situação estava. O pânico tomou conta de mim, mas eu ainda tentava pensar em uma solução. Olhei para a janela do carro, mas tudo o que vi foi escuridão. Não havia ninguém por perto. Eu precisava agir rápido, mas não sabia como. Ele estava olhando para mim com um sorriso de satisfação, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo na minha cabeça. O que você quer? Eu perguntei, a voz tremendo de medo. Ele não respondeu de imediato. Ele apenas ficou me encarando, como se estivesse me estudando. Então, finalmente, ele falou. Você deve ter ficado curioso, né? O que você faz quando está com medo? Quando está sozinho? Quando está em um lugar que não conhece? Ele deu uma risada baixa, quase malévola. Eu só quero saber até onde você pode ir. Aquelas palavras foram como uma lâmina afiada. Eu não tinha mais dúvida. Aquele homem estava querendo algo muito mais sinistro do que simplesmente dar uma carona. Eu estava em perigo, e meu instinto de sobrevivência estava gritando para eu fazer algo. Foi quando, no último momento de desespero, eu peguei meu celular e, com a mão trêmula, consegui enviar uma mensagem rápida para meu amigo. Apenas disse: estou em perigo. Meus dados de localização são esses. Por favor, me ajude. Eu não sabia se ele veria a mensagem a tempo, mas ao menos eu havia feito algo. Ele percebeu o que eu estava fazendo, mas não teve tempo de reagir. Antes que ele pudesse me impedir, meu amigo ligou para a polícia e relatou o que estava acontecendo. Pouco tempo depois, uma viatura apareceu na rua. O motorista, ao ver a polícia, rapidamente entrou em pânico e tentou fugir, mas foi abordado e preso imediatamente. Descobri depois que o homem tinha um longo histórico criminal, incluindo acusações de sequestro e agressão. Ele estava usando o aplicativo de carona para encontrar vítimas fáceis. Aquela noite mudou minha vida para sempre. Nunca mais vou confiar em caronas com estranhos. A partir daquele momento, sempre fui muito mais cuidadoso com minha segurança. O terror que vivi naquela noite me ensinou uma lição valiosa sobre a vida e sobre como, por mais que tentemos racionalizar o risco, a verdadeira ameaça pode estar bem ao nosso lado, sem que percebamos. Eu estava a centímetros de um destino muito mais sombrio, mas por um milagre, escapei. E posso garantir uma coisa: a sensação de pavor que senti naquela noite nunca vai me abandonar. Meu nome é Lucas e essa história é algo que, até hoje, não consigo deixar de lembrar. Eu não sou do tipo de pessoa que acredita em coisas sobrenaturais ou teorias de conspiração. Sempre fui uma pessoa racional, com os pés no chão. No entanto, o que vivi naquela noite me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre segurança, confiança e, principalmente, sobre o quão frágil a vida pode ser. Vou tentar contar o que aconteceu de forma que você entenda o terror que vivi e o quanto isso mudou a maneira como vejo o mundo hoje. Era uma terça-feira à noite, e eu tinha acabado de sair do trabalho. O expediente foi longo e cansativo, e eu estava exausto. Não queria pegar o ônibus,
já que ele demoraria mais de 1 hora para chegar em casa. Além disso, como já estava tarde, o ônibus estaria lotado e eu não estava a fim de me estressar ainda mais. Então, lembrei-me de um aplicativo de carona que um amigo havia me recomendado. Sempre fui cauteloso com essas coisas. Nunca fui fã de pegar caronas com desconhecidos, mas naquela noite, a ideia de um transporte mais rápido me parecia irresistível. A cidade estava fria, e o trânsito poderia ser insuportável. Quando entrei no aplicativo, encontrei um motorista disponível em poucos minutos. Seu nome era Mauro, e ele estava nas proximidades. O carro era um modelo simples, uma Kombi velha, mas o perfil parecia legítimo, com boas avaliações. Ao aceitar a carona, meu coração já começou a bater mais rápido. Não era normal, mas eu estava com pressa. Fiz a confirmação da corrida e, rapidamente, o motorista apareceu. Ele me cumprimentou com um sorriso gentil e me disse para entrar. Seu tom de voz parecia tranquilo, mas havia algo estranho, uma sensação que eu não conseguia identificar naquele momento. Ele não parecia ameaçador, mas o ambiente do carro, uma Kombi velha e meio suja, me fez hesitar por um segundo. Não dei muita atenção a isso. Entrei no carro e fechei a porta. A viagem começou sem maiores problemas. O motorista, Mauro, começou a conversar sobre coisas triviais. Perguntou sobre meu dia, sobre meu trabalho, e parecia interessado na minha vida, o que inicialmente me fez relaxar. Eu também estava cansado, então, à medida que ele falava, meu corpo ia ficando mais relaxado. Era como se aquela carona fosse uma boa oportunidade de descansar a mente e conversar um pouco. No entanto, depois de algum tempo, a conversa mudou. Mauro começou a me fazer perguntas estranhas, como se tentasse me conhecer de uma forma um pouco mais pessoal. Ele queria saber onde eu morava, com quem eu morava, e até mesmo o que eu faria depois de chegar em casa. Comecei a ficar um pouco desconfortável, mas tentei responder sem parecer desconfiado. Aquelas perguntas não eram alarmantes, mas o tom da conversa começou a ficar cada vez mais inquietante. Eu tentei mudar de assunto, falando sobre o trânsito, sobre o tempo e tentando desviar da conversa pessoal. Ele parecia continuar tranquilo, mas quando olhei pela janela, percebi que estávamos nos afastando do centro da cidade, indo para uma área que eu não reconhecia. A rua estava deserta, não havia muitas luzes, e eu podia ver o reflexo de árvores e casas distantes. De repente, algo me disse que não estava mais indo para minha casa. Mauro, você sabe onde é o meu bairro, não é? Perguntei, tentando soar casual. Ele respondeu com um sorriso estranho. Claro, sei exatamente onde você mora. Só estou fazendo um pequeno desvio para evitar o tráfego. Não se preocupe, vai ser mais rápido. Eu tentei não demonstrar, mas comecei a ficar tenso. Não conseguia identificar exatamente o que estava errado, mas minha intuição estava gritando que havia algo errado ali. Ele não estava me levando para o caminho que eu costumava fazer. Eu estava começando a perceber que ele estava indo em direção a uma área completamente deserta. Quando percebi que as ruas estavam ficando cada vez mais afastadas e isoladas, meu coração disparou. Eu tentei olhar para ele através do retrovisor, mas ele não estava mais me olhando. Ele estava concentrado na estrada, mas algo em sua postura estava me deixando apreensivo. Ele não falava mais, e a sensação de desconforto estava crescendo a cada segundo. O silêncio no carro era opressor, e o som do motor da Kombi parecia ecoar em meus ouvidos. Foi aí que percebi que a situação estava tomando um rumo muito perigoso. Eu não sabia exatamente o que fazer. Eu poderia pedir para ele parar e sair do carro, mas se ele fosse agressivo, poderia acabar em uma situação muito mais perigosa. Pensei em pegar meu celular discretamente e pedir ajuda, mas a bateria estava quase no fim. Não sabia o que mais fazer. Então, para minha surpresa, ele fez uma curva abrupta em uma rua ainda mais isolada. O carro parou, e ele olhou para mim com um sorriso estranho, quase forçado. O medo tomou conta de mim. Eu sabia que não estava mais em uma área segura. Eu te disse que seria rápido, não te disse. Ele disse calmamente. Aquelas palavras, ditas com tanta frieza, fizeram meu estômago se revirar. O medo me paralisou, e naquele momento eu soube que tinha feito um erro terrível ao pegar aquela carona. Mas eu não podia mais voltar atrás. A situação havia se tornado muito séria. Com a voz trêmula, eu tentei pedir para ele me deixar sair do carro. Por favor, me deixe sair aqui. Eu sei onde estou. Posso caminhar até casa. Minha voz estava baixa, quase um sussurro. Ele sorriu, mas o sorriso não parecia amigável.
Você acha que vai escapar de mim tão fácil? Ele disse, enquanto lentamente descia a janela do carro. Eu sei o que você está fazendo. Você não pode sair. Aquelas palavras me gelaram por dentro. Ele estava se aproximando de mim, e sua expressão não era mais amigável. Ele estava começando a me ameaçar, e a sensação de pânico tomou conta de todo o meu corpo. Eu não sabia o que fazer, nem como agir. Mas foi aí que, por uma fração de segundo, algo inesperado aconteceu. Eu olhei pela janela do carro e vi uma viatura de polícia passando na rua. Sem pensar, eu gritei por ajuda, e o policial ouviu. O motorista olhou rapidamente para trás e viu a viatura. Ele não teve tempo de reagir. O policial fez sinal para ele parar, e, quando ele não obedeceu, a viatura se aproximou rapidamente. Em questão de segundos, o motorista foi abordado. Ele tentou fugir, mas foi rapidamente preso pelos policiais. Depois, soube que ele tinha um histórico criminal e havia sido preso várias vezes por sequestros e outros crimes graves. Ele estava usando o aplicativo de carona como uma forma de encontrar vítimas. Ele estava planejando me sequestrar, e minha sorte foi que os policiais estavam patrulhando aquela área naquela noite. Eu fui levado para a delegacia, onde pude prestar depoimento. Embora estivesse aliviado por ter escapado, a sensação de terror não me deixava. Nunca mais voltei a pegar carona com desconhecidos, e até hoje, quando penso naquela noite, não consigo deixar de sentir um arrepio na espinha. Eu soube, naquele momento, que a vida é muito mais frágil do que imaginamos. O pior é que eu nunca saberia o que teria acontecido se não tivesse gritado por ajuda. Oi, meu nome é Mariana, e o que vou te contar aconteceu há 2 anos, mas até hoje não consigo esquecer a experiência que vivi. Eu costumava pegar carona com estranhos para economizar um pouco, principalmente em viagens longas. Era um hábito que eu tinha, mas nunca imaginei que um simples pedido de carona fosse me colocar em uma situação tão assustadora e perigosa. Era um sábado à tarde, e eu estava voltando para casa depois de uma viagem à praia. Não queria pegar o ônibus de volta porque seria um trajeto longo e desconfortável. Naquele dia, decidi pedir uma carona para alguém que estivesse indo na mesma direção que eu. Usei um aplicativo de caronas compartilhadas que muitos amigos meus usavam, e logo apareceu uma carona disponível. O motorista era um homem de meia-idade, com um perfil simples, e ele estava indo para a cidade onde eu morava. Na descrição do seu perfil, ele dizia ser um motorista experiente e que fazia esse trajeto há anos. Conversei rapidamente com ele pelo aplicativo. Em menos de 10 minutos, já estava na rua esperando por ele. Ele chegou com um carro simples, não muito velho, mas com um aspecto mal cuidado. O cheiro do veículo estava impregnado de cigarro e algo mais forte que eu não consegui identificar. A princípio, não liguei muito. Entrei no carro, dei um sorriso educado e disse olá. Ele me cumprimentou de forma cordial, mas havia algo estranho na maneira como ele me olhou. Algo que não consegui identificar naquele momento, mas que logo se tornaria claro. A viagem até a cidade onde eu morava durava cerca de 2 horas, e durante o começo da corrida, a conversa estava fluindo bem. Ele me perguntava sobre o que eu estava fazendo na praia, como eram as coisas na minha cidade e parecia muito interessado em cada detalhe da minha vida. Até aí, tudo parecia normal. Mas, aos poucos, comecei a notar alguns comportamentos estranhos. O homem começou a se aproximar muito da minha direção, sem motivo aparente. Ele não estava exatamente respeitando a linha do carro, vez ou outra. Olhava para mim por um tempo mais longo do que o normal. Mesmo com o desconforto crescente, eu tentei manter a calma e fiz de conta que nada estava acontecendo. Mas quando ele começou a falar sobre as coisas que ele costumava fazer na juventude, me senti ainda mais desconfortável. Ele disse que já tinha sido preso algumas vezes, que tinha um passado complicado e que não gostava de perder tempo com coisas banais. Aquela conversa, que parecia normal no início, agora estava ficando cada vez mais estranha. Quando comecei a olhar pela janela, a sensação de que algo não estava certo aumentou ainda mais. O carro estava se afastando da rota que eu costumava fazer, entrando em ruas mais isoladas e sem iluminação. Eu tentei fazer uma piada sobre o caminho estranho, mas ele não respondeu. O silêncio no carro tornou-se opressor, e comecei a ficar mais ansiosa a cada minuto. "Você está bem?" Ele perguntou, depois de um longo silêncio. Tentei responder com um sorriso nervoso, mas ele parecia não se importar. Ele apenas continuou dirigindo,
como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. A estrada estava cada vez mais vazia, e agora o medo realmente estava tomando conta de mim. Eu sabia que estava ficando muito longe da cidade, e o mais estranho era que, quanto mais eu pensava nisso, mais ele parecia estar se distanciando de qualquer área conhecida. Foi quando, em um ponto particularmente isolado, ele parou o carro sem aviso. Olhei para ele, desconcertada. Preciso parar um minuto, ele disse calmamente. O pânico começou a se espalhar por todo o meu corpo. Eu queria pedir para ele me deixar em algum lugar, sair do carro o mais rápido possível, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Não sabia o que fazer, o que dizer, nem como sair daquela situação. Ele ficou olhando para a estrada por alguns segundos antes de voltar sua atenção para mim. Você sabia que nunca devemos confiar em estranhos. Ele falou de forma lenta, com um sorriso que não parecia amigável. Às vezes, é preciso estar atento a quem está dentro do carro com você. Aquelas palavras me fizeram gelar. Eu não sabia como reagir. Meus instintos me diziam para sair do carro e correr, mas eu estava paralisada pelo medo. O homem se virou para mim. Por um segundo, nosso olhar se encontrou no retrovisor. Seus olhos estavam fixos, como se tentasse me analisar, e eu senti um calafrio correr pela minha espinha. Foi então que, sem aviso, ele acelerou o carro e continuou dirigindo. Mas a sensação de pânico só aumentava. Olhei pela janela, tentando ver algo familiar, mas estava tudo escuro e desolado. Ele não dizia nada, e o silêncio entre nós dois era pesado. Meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Tentei disfarçar meu medo, mas eu sabia que algo estava muito errado. A cada quilômetro, mais afastados ficávamos. O medo tomou conta de mim a ponto de eu não conseguir mais pensar direito. Eu precisava de uma solução. Eu sabia que, se não agisse rápido, algo muito ruim poderia acontecer. Foi então que, com a mão trêmula, puxei meu celular do bolso e tentei enviar uma mensagem para minha irmã. Algo vago, apenas dizendo que estava com um motorista estranho e que estava começando a ficar preocupada. Ele percebeu, obviamente, o que eu estava fazendo. E, de repente, o carro fez uma manobra brusca, parando abruptamente no meio da estrada. Não tente fazer nada, senhorita, ele disse com uma voz fria. Você está em minhas mãos agora. Aquelas palavras foram como um golpe no estômago. Eu estava aterrorizada, mas sabia que, se não fizesse algo logo, poderia não sair dali com vida. Em um ato desesperado, dei um soco no painel do carro e abri a porta do veículo, correndo o mais rápido que eu conseguia. Ele gritou, mas eu não parei. Corri pela estrada deserta até encontrar um grupo de pessoas que estavam em uma casa distante. Eles chamaram a polícia, e o homem foi preso em seguida. Ele foi identificado como um criminoso procurado, e eu soube, depois, que ele já havia sequestrado outras mulheres em situações semelhantes. Eu ainda me sinto paranoica quando pego carona com estranhos. Não importa o quanto eu tente racionalizar o que aconteceu, o medo de ser pega novamente em uma situação dessas nunca vai embora. Esse episódio mudou minha vida de uma maneira irreversível. Hoje, sou muito mais cuidadosa com quem decido confiar. A lembrança daquela noite continua viva em minha mente, e nunca vou esquecer o olhar do homem, como se ele soubesse que estava brincando com minha vida o tempo todo. Meu nome é Lucas e sou estudante de arquitetura. Há um tempo, comecei a fazer algumas corridas de carona, através de um aplicativo, para conseguir uma grana extra e, quem sabe, cobrir os custos da faculdade. Nunca imaginei que isso poderia me colocar em uma situação tão perigosa. Eu sempre fui cético quanto a histórias de terror, mas o que aconteceu comigo naquela noite me fez repensar tudo o que eu acreditava. Era uma noite de sexta-feira, bem tarde, e eu estava no centro da cidade, esperando uma solicitação de corrida. O clima estava pesado, o céu nublado. Mesmo sendo tarde, as ruas estavam relativamente movimentadas. O vento gelado cortava a cidade, e eu, cansado das aulas, estava pensando em como seria bom chegar logo em casa. Até que meu celular apitou, sinalizando uma corrida. O destino era um bairro afastado, uma região que eu conhecia bem, mas que sempre me passava uma sensação estranha. O nome da rua onde a corrida terminaria era conhecido, mas o local era isolado, com poucas casas e ruas mal iluminadas. Algo dentro de mim me dizia para recusar a corrida, mas a necessidade de dinheiro falou mais alto e aceitei. Cheguei ao local indicado e estacionei o carro.
Olhei para a casa onde o passageiro deveria estar, e pela janela escura, não havia sinal de ninguém. O silêncio era absoluto, só quebrado pelo som do vento e da minha respiração. Eu estava começando a ficar impaciente, até que uma figura apareceu na porta da casa. Era um homem alto, com um capô cobrindo a cabeça, quase como se estivesse tentando esconder sua identidade. Não pude ver seu rosto direito, mas seus passos eram lentos e pesados. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra. Apenas se sentou no banco de trás e fechou a porta com um ruído baixo, quase imperceptível. O silêncio dentro do carro era desconfortável, e eu não sabia o que fazer. O homem não se mexia, e eu não sabia se ele estava me observando ou se estava apenas perdido em seus próprios pensamentos. Decidi seguir em frente. Lentamente, comecei a dirigir. Não demorou muito para que ele me pedisse para virar à direita. Eu não reconhecia o caminho, mas segui as instruções. O bairro estava ficando cada vez mais deserto e escuro. As ruas estreitas e mal iluminadas davam uma sensação de opressão, como se eu estivesse sendo levado para um lugar onde não deveria estar. O homem, ainda em silêncio, parecia não se importar com a direção que eu tomava. Ele parecia conhecer bem o lugar, como se tivesse feito aquele caminho muitas vezes. Enquanto dirigia, minha mente começava a ficar cheia de pensamentos paranoicos. O que ele queria ali? Por que escolher aquela rua tão deserta? O que estava acontecendo naquela noite que me fazia sentir uma inquietação crescente? Eu olhei para o retrovisor e vi que ele ainda estava imóvel, olhando pela janela. Não havia emoção no rosto dele, e seus olhos, que eu finalmente consegui ver refletidos na janela, pareciam vazios. Era como se ele não estivesse ali, como se fosse uma sombra, um espectro. Quando chegamos à última curva da rua, ele pediu para que eu parasse. O local era estranho, uma área de mato, com uma estrada de terra e algumas casas distantes, visíveis apenas pela luz fraca das estrelas. Eu não sabia o que fazer. Estava cercado por uma sensação de impotência e medo. Ele então disse, com uma voz baixa e monótona: "Agora você pode ir, mas não tente voltar." Eu fiquei parado por um instante, tentando entender o que ele queria dizer com aquilo. Não havia mais ninguém na rua. O vento parecia ter parado, e o ambiente estava completamente silencioso. O homem saiu do carro e se afastou lentamente. Por um momento, fiquei paralisado, sem saber o que fazer. A sensação de perigo era palpável, como se algo muito ruim fosse acontecer a qualquer momento. Antes de conseguir tomar qualquer atitude, ouvi um barulho. Era um som baixo, mas constante, vindo de uma direção que eu não conseguia identificar. O homem, que até então estava caminhando em direção a uma casa distante, parou de repente. Ele virou lentamente, me encarando com um olhar fixo, penetrante. Foi então que eu percebi o que estava errado. Ele não estava sozinho. Do lado da casa, uma outra figura apareceu. Era uma mulher, mas algo nela não parecia certo. Ela estava muito pálida e seus olhos estavam completamente negros. Como se não houvesse íris, apenas a escuridão total. O medo tomou conta de mim. Não conseguia raciocinar direito. Tudo o que eu queria era sair dali, mas o medo paralisou meu corpo. Quando percebi que eles estavam se aproximando de mim, comecei a acelerar o carro, sem nem pensar. Minha visão estava turva, e a única coisa que eu sabia era que precisava escapar daquele lugar. A rua estava vazia e deserta, mas eu podia ouvir passos atrás de mim, como se estivessem me seguindo. Acelerei ainda mais, com as mãos tremendo no volante. Não me importava com as regras de trânsito. O único pensamento que eu tinha era sair dali, o mais rápido possível. Eu não sabia quem eram aquelas pessoas, nem o que queriam de mim, mas uma coisa estava clara: eu estava em perigo. Quando finalmente consegui alcançar a avenida principal, o barulho dos passos parou. Olhei pelo retrovisor e não vi mais nada. Eles haviam desaparecido. Mas a sensação de que algo muito ruim havia acontecido ficou comigo, como uma sombra. Eu segui até o centro da cidade e parei o carro em um posto de gasolina. Meu corpo ainda estava tenso, e eu sentia a adrenalina pulsando. Respirei fundo, tentando me acalmar. A noite estava quieta, e eu finalmente consegui ligar para a polícia para relatar o ocorrido, mas eles não encontraram nenhum registro sobre aquele bairro ou qualquer sinal das pessoas que eu havia visto. Até hoje, eu não sei se estava lidando com algo real ou se a minha mente me pregou uma peça. O fato é que nunca mais voltei àquela rua. Eu sei o que vi naquela noite, mas até hoje, não consigo explicar o que realmente aconteceu. O que era aquele lugar? Quem eram aquelas pessoas? Por que elas estavam ali?
Essas perguntas nunca foram respondidas. E eu, até hoje, não sei o que teria acontecido se tivesse ficado lá um segundo a mais.